para estes planetas. Eu sei, não vamos entrar em polêmica, apenas ouçam. Porque as religiões, algumas têm pontos de vista divergentes, né, a maioria, mas existem outras que chegam mais próximo desta questão, só que eu estou fazendo afirmações baseado na minha visibilidade, porque é como na ciência, quando você vai pesquisar, aparecem detalhes do que seria o caminho verdadeiro da questão de determinada tese em andamento, né, em desenvolvimento, uma tese ou Bem, vamos lá. Então eu estou dizendo que as pessoas são transportadas da Terra para outros planetas nestas constelações mais próximas. Alguns vão para muito distante daqui, outros para o passado da Terra, que não é um passado muito atrás. Quem trabalha com reencarnação não quer trazer tormento de... Quem trabalha, o grupo principal, trabalha realmente para as almas humanas, não querem punir. Ocorre que não existe no cosmos uma evolução adequada, então por isso existe esse sentido de a possibilidade de ir para o passado, e aí esse passado é mais ou menos recente, se contarmos milhares de anos atrás. Não existe a ideia de punição. A punição é porque as pessoas foram criando uma graduação de impacto positivo ou alguns um pouco negativo, de acordo com a conduta dos seres humanos aqui na Terra. Então, mas existem vários fatores aí intrínsecos a essa questão que torna-se favorável em muitos aspectos para as pessoas que estão indo para outros planetas. Por exemplo, pode ser ir um pouquinho abaixo, você ir para um planeta que esse pouquinho abaixo esteja um pouco assim, início do século XIX ou um pouco mais, nesse planeta em desenvolvimento, e aí as pessoas vão para lá com capacidade técnica para ajudar esse planeta. Isso é um processo científico em que eu estou falando de algo que é negociável até certos limites, mas é negociável. Por exemplo, não é punir, é você participar ativamente do teu processo de transição de um planeta para outro. Então, a posição de todos é que nós devemos desejar que acabe a pobreza, a miséria, todos estejam na classe média, não tenha crimes, nem guerras, nem nada disso, e aí a evolução vai seguindo sempre, e conseguir ter uma evolução positiva permanente, certo? Eu estou falando aí de milhares de anos, dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, de manutenção da Terra em padrões elevados, de proteção das almas, e a Terra se tornará, depois de todos trabalhando na classe média, refúgio das almas. A questão central, então, vou para o próximo parágrafo, se prende à ideia de uma evolução positiva, onde crimes, guerras, pobreza e mesmo classes médias baixas, neste caso, objetivamente, eu falei disto, a ideia de uma evolução positiva, onde crimes, guerras vai desaparecendo, eu quis dizer isso, pobreza e mesmo classe médias baixas. Todos chegarão a um nível social adequado para que as almas possam
desfrutar de uma vida mais salubre, muito mais salubre à medida que avançarmos. Neste caso, objetivamente, criaremos o abrigo das almas na Terra. Terminaremos de construir o abrigo, porque o abrigo está em construção. Estou em casa, tenho celular, tenho luz, tenho ar-condicionado, tenho guarda-roupa, tenho roupa, tenho eletrodomésticos, computador também. Então, falamos disso. Então, a Terra precisa evoluir, tem que manter a democracia, os estados democráticos. Não podemos ter extrema direita nem extrema esquerda, todos no centro. Todos que nós conseguirmos, não é? E mesmo, eu acredito que todos no futuro, porque as pessoas vão entrar no fluxo de vício da vida dentro, que vai permitir a elas abandonarem certas prisões. Quero dizer, se você falar com a tua boca, é o fim dos crimes, as cadeias vão começar a cair. Você vai sentir nos teus pés, se você quiser sentir. Fim das guerras e dos crimes. Algumas cadeias se soltam. Uma evolução para que todos cheguem à classe média e tenham um nível de consumo bastante bom. Novas cadeias começam a cair. Aí você fala, desenvolvendo, quando desenvolvermos a possibilidade de todos viajarem para países, para estados, isso sempre que quiserem, comer fora será coisa simples, e ter lazer, ter tudo, e conseguir viajar, e podermos trabalhar em outros países, coisas assim, todos. Então, isso, cadeias vão soltando de nós e nós começamos a nos mover. Essa mobilidade, quando acaba crimes, guerras, já cria uma mobilidade do corpo, um alívio generalizado, e as pessoas passam a ter um vício. E aí você acaba com a pobreza e a miséria nesse ínterim, ou um pouco à frente, você antes, né? As pessoas vão ficar podendo consumir e sem medo do futuro. Então, aí as almas começarão a se deliciar no abrigo das almas. E vai avançando e viremos avançando. Bem, então isso é o abrigo das almas. E aqui eu falei da Terra em relação à vida pós-morte. É o transporte das vidas para outros corpos e outra situação mais evoluída. E para sermos usados evolutivamente na transição dos corpos para outros, em outros planetas ou na Terra, né, no futuro ou no passado, no sentido tempo, requer uma evolução permanente das civilizações da Terra. Então, essa evolução permitirá que todos estejam protegidos. Mesmo o empresário vai chegar a um nível que os empresários que nascerem, ou policiais, ninguém vai matar ninguém, ninguém vai roubar ninguém, então todos irão para situações muito melhores e não haverá mais risco de você descer. Talvez uma minoria ainda desça um pouco e vai diminuindo, até que chega a ser um padrão em que todos estão lá. E aí, a democracia, ela prevê a propriedade privada. Então, nós manteremos. Deve-se entender que tais conformações evolutivas serão transportadas junto com os transferidos. Ou seja, nós vamos evoluir, imagina, 1000 anos de evolução permanente, sem mais crime, todos bem, 2000 anos e tecnologias novas, e sempre nós deveremos zelar pelas tecnologias que defendam
o corpo humano das pessoas, na maioria dos casos. Devemos zelar por isso, até sabermos como faremos. Então, essa evolução, 1000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos de evolução serão transferidas para outros planetas. Aí você há de ver que nós não teremos mais cadeias impeditivas, elas serão mínimas. E a mobilidade, cientificamente, se você chega num planeta e leva 100 milhões de pessoas para um planeta que tenha 2 bilhões de pessoas, e parte dessas estejam nos cargos dos empresários maiores, e que nós consigamos mover as informações que vieram conosco para esses planetas. Como você já muitas vezes deve ter visto, que pessoas são fenômenos e não é normal. A maioria delas vieram de outras vidas. Deve-se entender que tais conformações evolutivas serão transportadas junto com os transferidos. Eu já havia falado isso. Assim, 500 anos de evolução positiva, com níveis de igualdade adequados, ou 1.000, 10.000, 50.000, 100 anos sequenciais, serão transferidos para outros planetas. Assim, além já de os empresários aqui já terem um sentido, eles tiram o capital, eu fiz exercício, tiram o capital, todos os empresários, eles estarão enviando produtos para as pessoas, que vão recebendo na medida que nós evoluirmos o capital para adentrar, até que não tenha mais ninguém desamparado na terra, todo mundo com trabalho. Então, os empresários vão entregando, e nós recebendo e fazendo coisas também para outros, como eu estou fazendo esse vídeo para vocês. E aí nós devemos ser gratos por tudo que recebemos: arroz, o mel, o açúcar, o feijão, os eletrodomésticos, tudo. A alimentação, nós devemos estar sempre agradecendo por todos que produziram e os empresários das áreas. Sempre. Vamos criar esse hábito. Esse hábito para os céus tem uma representatividade enorme. Por quê? Porque nós estamos dizendo que está havendo uma evolução. Os empresários estão fazendo por nós. Eles fizeram o teu computador, teu celular. E se não houvesse o dinheiro, eles teriam feito e você receberia. Então a questão é para ser encarada desta forma, como se não houvesse o dinheiro. Então, no exercício, aí você agradece, porque eles mandaram para você o arroz, o feijão, mandaram um celular, mandaram o computador, o ar-condicionado, mandaram geladeira, mandaram tudo, e você tem tudo. Eles fizeram para você. Encare assim, agradeça, eles fizeram tudo. Obrigado pelo que vocês fizeram por mim, e tem feito sempre. Eu quero ter, e nós devemos manter esses exercícios de gratidão, os empresários de prazer de estarem melhorando produtos e fazendo melhor pelos outros, e mostrar os céus que estão fazendo, e nós a gratidão e o que nós temos feito, e nos direcionar para evoluir a Terra no nível de consciência. E você falar: eu quero a evolução da Terra nesses padrões que estão falando aqui. E quando eu morrer, indo para outro planeta, eu peço, eu estou mostrando aos céus como eu estou agindo para ser levado para lugares adequados. E você imagina, né, 50.000 anos à frente, nós elevadíssimos, padrões de vida assim, que invejáveis para esses planetas, e chegarmos lá e termos já os planetas elevados, porque você foi 1000 anos, eles começaram a ter um processo até 1000 anos, 2000 anos, continua indo pessoas daqui mais evoluídas, indo para lá que já está evoluído, evoluindo mais lá. 10.000 anos, 50.000 anos, a mesma coisa, 100.000 anos, 1 milhão de anos, aí já está
as constelações todas, provavelmente daqui do nosso redor, já estarão num nível bastante bom, mas são muitas constelações, deve demorar muito mais de 1 milhão de anos. Mas aí isso aqui vai estar lugares de abrigos das almas. Creiam nisso, creiam. Esse é um trabalho que nós temos para realizar e que nos foi revelado para fazermos. E eu quero dizer que eu passei para empresários, passei para políticos do mundo, de vários países, inclusive os hindus, inclusive os árabes, africanos, todos. E eu sou uma pessoa normal, né? Ainda bebo cerveja e sofro principalmente por causa disto. Existem forças antagônicas, poderosas, mas com a ajuda de vocês, vocês podem mandar para mim energias poderosas para que eu possa ter a minha seiva, a seiva da minha alma esteja uma seiva deliciosa. E vocês devem fazer isso para os outros, ajudar na seiva, sem a religião. Façam tecnicamente, cientificamente, peçam pela seiva das pessoas para que as energias dela estejam melhorando, e sempre cientificamente. Esses exercícios, eu quero dizer, eles não são religião. Você pode falar com os céus, faça requerimentos, faça ofícios, avisando, olha, eu trabalho assim, foi-me informado, eu gostaria que aqui na Terra ficasse como um abrigo de almas, e gostaria de ir na próxima vida, dentro deste sistema que está sendo mostrado, para que eu possa ser útil neste outro planeta e possa viver bem e evoluindo. Por favor, leiam o meu ofício, analisem o que eu disser. Eu estou grato por tudo que eu recebo, todos os alimentos, todas as coisas. Eu faço as coisas pelas pessoas. Eu quero fazer sempre o meu melhor e evoluir, receber ajuda para fazer o melhor pelas pessoas. Os empresários a mesma coisa, os políticos, nós queremos deixar todos com salários de classe média, nós queremos organizar todas as estruturas públicas do planeta, porque nós somos o Estado é nosso e tem que ser nosso. Não pode ser dos empresários, é deles, mas é nosso. Nós somos a maioria e nós trabalhamos juntos com eles e eles estão juntos, mas eles têm que ter essa visão de que nós estamos juntos e ninguém é dono de ninguém. Estamos todos trabalhando uns para os outros. A afirmação de político, de empresário tem que ser essa. Nós somos o povo, nós vamos fazer o refúgio das almas, e nós estamos trabalhando para o povo e para todos, uns para os outros, inclusive os próprios empresários que recebem todas as coisas que outros fazem. A questão deve ser encarada desta forma. Isso significa um estado de liberdade desejada e um compromisso com isto permanentemente. Então, os exercícios para vocês, empresários políticos, e vocês podem ensinar, e se quiserem lembrar o meu nome, falem o meu nome, que é o Nelson, tal, para que eu não quero no sentido de uma promoção pessoal, de como eu às vezes faço umas letrinhas de música, sempre fiz, e falar que na música tem essa questão, né? Você quer mostrar o que você fez e uma exaltação interior da própria criação, e não que eu seja um poeta, um músico ou qualquer coisa, mas eu escrevo uns versos, escrevo umas poesias, escrevo artigos, escrevo pensamentos,
Hoje mesmo mandei um artigo sobre a questão da guerra no Oriente Médio. E eu coloquei umas afirmações que são verdade. É só vocês lerem, os que lerem o artigo vão ver que é verdade. E eu não estou aí para meter um malho, não, só para esclarecer. E nem para condenar, é para esclarecer. Então, vamos fazer os exercícios, uns minutinhos assim. Estou fazendo vídeo para vocês. E estou com o ar ligado, está fresquinho aqui. E eu tenho que agradecer pelo fabricante, o empresário e sua equipe. E eu vou colocar a equipe junto com a empresa. Aí tem a diretoria, todo mundo junto. E a distribuição dos lucros por meio de ganhos da equipe. Alguns têm o privilégio de poderem fazer este grande trabalho, maravilhoso trabalho de produzir bens de consumo para as pessoas, e os outros, juntos, a diretoria, chefes de departamento, todos esses, isso é privilégio. E é privilégio também poder trabalhar nas equipes e ganhar o seu e poder ter dali a tua parte de cotas, né, de mecanismo para você receber produtos de outros lugares. Então é isto, as informações estão passadas, preparem, trabalhem as almas de vocês diariamente com exercícios de gratidão, informem empresários sobre isto. As pessoas digam o seguinte, para cristão, o apóstolo Paulo falou que aqueles que pecarem, eles falavam de pecados simples, feitiçaria, que não é muito simples, feitiçaria é pior do que, por exemplo, sexo. Ele aborda a questão do sexo, e a grande parte dos delitos são sexuais. Os outros mais sérios são espirituais, feitiçarias, porque você prende as pessoas e causa destruição e impede a evolução das pessoas na Terra para uma vida, com saúde de mente e tudo isso. As feitiçarias são um problema sério e eles são crônicos em muitas pessoas que têm que parar. Façam o objetivo de parar, porque aí as pessoas não farão. Muitas pessoas fazem porque outros fazem. Então parem todos e aí tomam jeito. Porque, além disso, existem problemas seríssimos para a saúde e, em alguns casos, as pessoas morrem no ato da feitiçaria. Quem fez e quem recebe. E não dá para ver por causa da velocidade. Nós estamos na velocidade da Terra. A 467 metros por segundo, mais ou menos. Não se importe muito com números, mas é uma velocidade. Então eu falei, 1 quilômetro. Eu falei, 1 quilômetro e tal, já estou longe de mim. Então, por isso que nós não vemos, e às vezes morremos e não sabemos. Infelizmente, não tivemos mestres para nos mostrar essas coisas. E se mostrasse, as pessoas aproveitariam. Então eu quero agradecer a audiência, pedir para vocês se lembrarem, evoluírem a mente nessa direção e trabalharem, porque nós pagamos os políticos, mas não é questão de nós delegamos poder a eles para realizarem as nossas necessidades. Então nós precisamos de mais creches, um número muito grande aqui no Rio, que é um problema social imenso, a mãe não pode trabalhar e aí falta dinheiro para tudo. E as pessoas sofrem terrivelmente, essas pessoas estão com a alma doente pela falta de organização social que nós ainda não conseguimos alcançar.
Então precisamos de mais creches, mais escolas de ensino fundamental, inclusive de tempo integral, mais ensino médio e tempo integral também, mais vagas em universidades, hospitais têm que ser modernizados diligentemente, além de fazer UPAs e UBS, que é a Unidade Básica da Saúde, devemos modernizar os hospitais, criando mais salas de cirurgias e trazendo um nível de igualdade depois com os hospitais particulares no futuro. Depois ninguém mais vai reclamar, todo mundo esquece disso, do poder. Então, aí você vai amadurecendo e livrando as almas de certos infortúnios que causam desigualdade, até mesmo no aparelhamento do Estado, nas edificações dos Estados. Isso é para ser feito, é uma exigência do Estado democrático e o povo tem que estar ciente de que essa é a exigência. Ou você acha que todos podem estudar em escola particular? Nós estaríamos com todos analfabetos aí, metade da população, ou talvez seja um exagero, mais uns 30%, 40%, 30%. A possibilidade seria essa, não teria escola particular, ninguém poderia pagar. Você imagina aí, cento e tantos milhões de pessoas, 120, 130, que não pode pagar a escola, não pode pagar hospital. Imagina, essa é a realidade. Nós estamos construindo o Estado que é nosso, essas coisas são nossas. O refúgio das almas necessita desse tipo de evolução. Não esqueçam disso, o Estado é nosso. As empresas públicas são nossas, as ações pertencem ao Estado, o Estado nos pertence. Então as ações das empresas públicas nos pertencem. É uma garantia de você ter o Estado para as populações e não para outros. Não para alguns outros donos do que é nosso. Porque se eles ganham os lucros, eles não têm ainda objetivamente os ativos, mas eles ficam com o que é nosso, na mão deles. E, inclusive os lucros que seriam para usar para nós mesmos. E são lucros alguns super bilionários. A Sabesp, por exemplo, 4 bilhões e 300 ou 500, depende do valor das ações, mas quando eu fiz o cálculo, eu fiz baseado em 30% de ações, estava em 60% o capital. Baixou um pouco o capital, me parece, mas aí seria um pouco menos do que 4 bilhões. 4 bilhões por mês que você, se vender as ações, você perde. Claro, o Estado vai usar as ações, ele já usa. Todo mês ele usa o dinheiro das ações. Você vai vender por um valor, vai perder isso em alguns anos. Não chega nem a 10, você já perdeu tudo. No caso da Sabesp, não chega a 10 anos. Perdeu tudo e já está no prejuízo. Isso é questão de visão. É questão de você entender a coisa e falar a respeito. Eu não estou fazendo um vídeo político, mas eu estou alertando vocês que nós temos um Estado para zelar. Zelem por aquilo que é de vocês. Um abraço. Esse aí é para outro tipo de vídeo que eu faço. Um abraço a todos, porque aí azeda um pouco, né? Azeda, substância. O nosso corpo é uma substância. Um abraço, um beijo para todos e uma boa quarta-feira. No restante da semana também.